Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 12 de agosto de 2021. Estamos na quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Livro de Josué, capítulo 3, versículos 7 ao 10, versículo 11, versículo 13 até o 17. Eis que a tua arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. O nosso salmo de resposta, Salmo 113a. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor e Israel se transformou em seu domínio. Escutemos com atenção Santo Evangelho. Mateus capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. Comecemos a nossa reflexão nesse dia com a citação do Salmo 130, no versículo 3, diz assim: Se levardes em conta nossas faltas, Senhor, quem haverá de subsistir, ou seja, quem vai resistir? Se Deus fizesse contas dos nossos pecados, fizesse ali uma contabilidade de quantas vezes a gente pecou e quantas vezes nos perdoou, e nos desse um limite para isso, nós certamente não já teríamos esgotado toda a nossa cota, acabaríamos com o nosso saldo. O que Pedro fala para Jesus no texto do Evangelho de hoje, que parece no primeiro momento até generoso: se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Pedro coloca um número, vai para matemática, 7 vezes. 7 é o número da perfeição, mas 7 também, aqui, uma quantidade considerável. Pedro pensou estar sendo generoso. Jesus responde para ele assim: olha, não, Simão, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não está falando que é para a gente perdoar 490 vezes, mas é um número definido. O perdão precisa ser também ilimitado. Mas como assim, padre? Perdão ilimitado? Perdoar sempre? Isso é possível? Sim.
se você levar em consideração o quanto você é amado e perdoado por Deus. Essa é a base. Essa é a régua para que você possa perdoar o seu irmão. Então, quando a gente olha assim, a gente iniciou nossa reflexão falando, se Deus fosse fazer contas com a gente e colocasse um limites, não teríamos mais saldo. Teríamos esgotado toda a nossa cota de perdão a receber. Mas Deus não faz assim. Ele é misericordioso, sua misericórdia é infinita, eterna é a sua misericórdia. Esse perdão que ele nos dá é um perdão que nos devolve a dignidade, nos devolve a vida e, claro, nos convida à conversão, à mudança de postura. O perdão, uma vez vivido e experimentado, que a gente recebe de Deus, servirá como base para perdoarmos os nossos irmãos, aqueles que nos feriram. A parábola que nós ouvimos na versão aqui do lecionário semanal, diz que esse homem que devia, a história que Jesus vai explicar, o que ele acaba de dizer para Simão Pedro, Jesus vai explicar contando uma parábola, contando uma história. Em nossos dias a gente falava assim, falaria, né? Jesus desenhou para Pedro entender. Então contou a história de um homem que chamou as pessoas para um acerto de contas. E apareceu alguém que devia uma enorme fortuna. Uma enorme fortuna que ele não tinha condições de pagar. Era impagável a dívida desse homem. Mas quando ele sabe da sua pena, o que vai acontecer com ele e com sua família, por não conseguir quitar sua dívida, ele implora e suplica ao rei, ao patrão. Aqui você usa o termo que você quiser, é uma história que Jesus conta, então dependendo da tradução, vem uma referência. Mas o importante aqui é que esse patrão, esse rei é Deus. E a dívida que ele perdoa, a dívida do pecado, dos nossos pecados, é impagável. Nós não tínhamos condições de pagar. Nós não tínhamos nem como quitar essa dívida. Mas assim, diante da súplica, da misericórdia, por misericórdia, Deus perdoou toda a nossa dívida. A gente canta isso, né, no Exulte, na Vigília Pascal. Diz exatamente assim aquele verso. Foi ele quem pagou do outra culpa, quando por nós a morte se entregou, para pagar o antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou. Então essa dívida impagável que nós tínhamos, Deus perdoou, e ele mesmo pagou com o sangue derramado na cruz, porque nós não tínhamos condições nenhuma de pagar. Aqui está. Agora esse homem que conseguiu o perdão do rei sai, encontra um irmão que deve para ele apenas 100 moedas, uma dívida insignificante, uma ninharia perto do que ele devia para o rei. E esse homem agora exige do seu companheiro, que lhe deve, que pague. Mas o companheiro, o seu amigo, diz assim, não, mas eu não tenho condições de pagar agora, me dá um tempo e eu vou te pagar. Mas ele não quis saber, foi para cima do homem e partiu para a ignorância, para castigar o homem que lhe devia, uma mixaria. Viram isso e contaram para o rei chamou ele e deu aquela fumada federal nele. Porque você não pediu para perdoar a sua culpa, sua dívida e te perdoei, agora por que você não agiu da mesma forma? Então por isso agora você vai padecer as consequências dessa sua falta de misericórdia. Então nós não conseguimos o perdão, não somos perdoados por não perdoarmos, por sermos corações endurecidos. Então olha que interessante isso aqui. Deus nos perdoa uma grande dívida, Deus é misericordioso ao extremo conosco, sua misericórdia é infinita, Deus derrama sobre nós sua graça, nos renova, nos restaura, só que nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos que erram bem menos para com a gente do que a gente com Deus. Ah, mas me magoou muito, me ofendeu, tudo bem, mas isso daí é insignificante perto do grande perdão que você recebeu, do grande perdão que eu recebi. A nossa régua, quando é para com a gente quer que Deus seja extremamente misericordioso. Mas agora, quando é para com os outros, daí não, aí tem que ser chicote, chinelada. Não, misericordiosos como o Pai, já vai dizer São Lucas. Precisamos ser, para viver conforme a vontade de Deus. Perdão sem limites. Perdoará quem foi perdoado. Quem experimentou amor, quem experimentou perdão, automaticamente também amará e perdoará. O Senhor nos abençoe. Nos irmãos. As cruzes da vida eterna, seja no Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.